Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao L Convida. Hoje nós vamos discutir de um problema sério que está acontecendo no estado todo, principalmente nas grandes cidades. Está comigo aqui o Coronel Telhada, meu colega, meu companheiro de polícia. Obrigado, Camilo. E hoje nosso deputado aqui também. Obrigado. Para discutir sobre o assunto, que também tem muito a ver com a polícia, nós temos também o Coronel Santana. O Coronel Santana é do Comando de Policiamento da capital. E para você entender mais qual é o problema que nós vamos discutir, nós vamos passar um pequeno vídeo que já vai dizer tudo desse problema que nós vamos tratar hoje. A periferia de São Paulo é carente de lazer e cultura. Os jovens encontraram no Pancadão o baile funk que acontece na rua de uma hora para outra. É hoje que o baile vai ferver, é hoje que o baile vai brasar. Uma maneira barata para se divertir. E não precisa muito. Basta um carro tunado, aquele com som bem potente, e aos poucos as ruas ficam assim. Gosto. Adoro. A gente fica um bolinho na rua, assim, curtindo. Você acha legal? É legal de curtir, né? Bom. Cada carro desse tem 15 mil watts de som. O corpo chega até a tremer. A galera curte, mas a vizinhança... Não gosto, porque eu tenho um filho pequeno e incomoda demais o barulho, é super alto e você não consegue dormir, treme a janela, treme tudo. Barulho incomoda você não consegue dormir, é uma coisa insuportável. Thales nasceu no bairro do Vista Alegre, periferia de São Paulo, e costumava promover pancadões no bairro, chamados fluxos. Simplesmente a gente pegava redes sociais, divulgava pelas redes sociais, avisava o pessoal, e quando chegava no dia e na hora, a gente todo mundo se encontrava, abria o porta-mala e deixava rolar a noite inteira. Quais eram os problemas que vocês tinham? Era muitos, era drogas, era criançada bebendo, criançada que ficava dançando, que às vezes não tinha um responsável delas, era a gente que ficava mijando na porta dos outros, urinando, eram muitos problemas que a gente tinha. E graças a Deus a gente está tentando controlar ao máximo agora. Até o ano passado aconteceu na região cerca de 80 pancadões irregulares por mês, até que MCs e a comunidade se uniram para encontrar locais adequados como praças ou espaços próprios para shows. O número de pancadões irregulares caiu para 10%. Escolhemos 4 locais na nossa região da Zona Norte e através desses 4 pontos, com toda essa estrutura que a Prefeitura de São Paulo, do prefeito Haddad, passa para a gente começou a fazer organizado o Mega Fluxo da Hora Legal. É um projeto tão bacana que a comunidade toda absorveu. Então, para a molecada de hoje em dia, em São Paulo, no geral, está todo mundo cobrando esse mesmo comportamento que foi feito aqui da Zona Norte. Então a gente serve como um modelo, na realidade. Mas a gente não fez nada sozinho, fez uma construção em conjunto com todas essas comunidades, com os meninos do funk. A gente montou a União dos Produtores de Funk do estado de São Paulo. Foi muito legal, os meninos fizeram carteirinha. Eles são credenciados na subprefeitura, tem credencial, os carros são credenciados, as barracas, todas elas entregam as notas de procedência das suas bebidas, para que não vendam bebidas ilícitas. Então a gente tem na realidade, um projeto que está dando certo. Os deputados Coronel Camilo do PSB e o Coronel Telhada do PSDB são autores do projeto de lei 455 de 2015, que quer proibir e punir pancadões irregulares em todo o estado de São Paulo. A infração pode acarretar multa de R$1.000 por causa do barulho em local não autorizado e até a apreensão do veículo. A população e os funkeiros apoiam a iniciativa dos deputados. Um evento que deveria acontecer num lugar exato, um local próprio para isso, né? Não dentro da comunidade, na porta da casa das pessoas. Se fosse lei, é uma forma de ter certeza que teria todo final de semana os jovens iam aproveitar para se divertirem ao invés de praticarem roubos. MC Dani, que só se apresenta em eventos oficiais e autorizados, acredita que uma lei assim vai dar mais segurança para quem gosta de funk. Funk é um lugar que como a gente trabalha a semana inteira, acho que um funk é um pouco da gente ter um lazer, tentar se divertir com os amigos. Só que eu tô consciente do que acontece na favela e o que acontece na minha vida. E o pessoal curte? Curte bastante. Sei que a luta é difícil, mas o resultado vai valer a pena. Na batalha um pouco de suor, não dá nada, não tem problema. Mas quem passa sede comigo vai beber do meu Xandão. A luta foi difícil. Pessoal, é um problema e graças a Deus já estamos indo para uma solução.
Só para você saber, temos de 300 a 400 pancadões por final de semana na capital. Muito boa essa iniciativa da subprefeitura lá, que está começando a organizar espaços minimamente organizados, e aí a lei não pega, lógico, porque tem autorização. É isso que nós precisamos trabalhar, cada vez mais criar espaços para os jovens e não deixar, por outro lado, que pancadões irregulares aconteçam. Telhada, quais são os grandes problemas desses nossos pancadões? Você que comandou a rota, comandou o 7º Batalhão, esse problema de desordem urbana. É interessante, né? A gente vendo uma matéria dessa aí, a gente acha até bonito a situação, né? Quem olha fala que pessoa organizada, mas nós sabemos que a realidade é bem outra. A realidade é uma só, a população não aguenta mais esse famigerado pancadão. Isso que vocês viram na reportagem desse menino, eu até tive contato com ele, quando nós estivemos no Conseg da Vila Penteado, eu tive contato com esse grupo. Realmente eles estão tentando se organizar. Primeiro, vamos falar a verdade, porque eles vão ganhar uma grana em cima disso. Nada do que vocês viram é de graça. Todo mundo ali está ganhando alguma coisinha, está ganhando um dinheirinho. Até aí tudo bem, desde que seja uma coisa boa, que vai trazer um resultado satisfatório. Mas mesmo quando ele é organizado e organizado em praça pública, ele incomoda as pessoas. Eu entendo o seguinte, quer fazer um baile funk, um baile sertanejo, um baile gospel, seja o que tipo de música for, tem que ser no local adequado, tem que ser no local que evite o som se propagar, que tenha banheiros, que tenha um controle de acesso, porque você sabe, Camilo, e o Coronel Santana sabe também, que o problema dos pancadões é o crime que ocorre. Não é só a perturbação do sossego. Lá nós temos, isso passa todo dia na imprensa, nós temos jovens fazendo sexo, e muitas menores de idade ao vivo, nós temos o tráfico de entorpecente, nós temos indivíduos armados, carros roubados, sem falar na maldita perturbação do sossego, porque todo mundo aqui, acho que até os colegas que estão aqui no estúdio e moram em periferia, como a gente mora, eu moro na freguesia do Ó, sabem do desespero que é você não conseguir dormir à noite porque alguém quer se divertir. Às vezes um vizinho fazendo isso, né, já te incomoda. Imagina 10, 20 mil pessoas na rua, 1.000, 2.000 pessoas na rua. É uma coisa, Camilo, que, aliás, eu quero te agradecer publicamente pela coautoria que você me deu do projeto. Eu acho que é um projeto muito importante. Você agora, até queria que você contasse novamente como surgiu esse pancadão. Você falou que surgiu em 2003. É uma coisa que já há mais de uma década vem trazendo desespero à comunidade, à sociedade paulista e paulistana, principalmente no caso de São Paulo. Mas em todo São Paulo, em toda grande cidade, nas pequenas cidades hoje, nós temos esse... Gente, é terrível. Você paga aluguel, você compra uma casa, se mata para pagar essa casa, e de repente você vai para a sua casa, que é o seu castelo, que é o seu abrigo, e você não pode descansar, você não pode dar descanso para os seus filhos. Gente, isso é totalmente antidemocrático. Então o Coronel Camilo, quando chegou com essa lei, me convidou para ser coautor, de imediato eu aceitei, porque é uma lei que eu creio que vai resolver os problemas. Então, porque até então a Polícia Militar, né, Camilo, não poderia agir, porque... Ainda não pode. Ainda não pode, porque a lei ainda falta ser promulgada pelo governo, falta ser promulgada pelo o governador Geraldo Alckmin. Vai mais um apelo, governador, a gente fala todo dia em plenário, governador, vamos sancionar o nosso projeto. Sancionar essa lei. Por quê? Porque quando o policial, está aqui o Coronel Santana, que pode explicar melhor do que ninguém, quando o policial chega no local hoje, sabe o que eles podem fazer? Nada. Pedir para baixar só. O pessoal dá para baixar o som? Ô, seu guarda, tudo bem, vai, abaixa o som, o guarda virou as costas, aumenta o som. Falta em ferramentas. E quem é o culpado disso? Quem que o povo xinga? A polícia. Polícia não presta, a polícia deve estar ganhando um dinheiro com esses caras. Ah, no mínimo tem alguém dando dinheiro para a polícia. Quem já não ouviu isso aqui? Quem já não ouviu isso aqui? E não é. A verdade é que a polícia, pela lei, ela não pode fazer. Agora, com esse projeto de lei 455, feito pelo Coronel Camilo com coautoria minha, nós vamos ter uma arma para a polícia agir. Então vamos lá. Bom, primeiramente é o seguinte, Telhada, uma honra nós trabalharmos juntos. Telhada trabalhou comigo no 7º Batalhão e trabalhou também no Comando da Rota quando era comandante-geral. Foi um grande comando. E nós estamos juntos. Não tem nada desse negócio só de coautoria, não. Nós escrevemos juntos. Queria dizer para você o seguinte, o pancadão para todos os jovens que estão nos assistindo. Nós não somos contra nenhum gênero musical. Nem o funk, nem o samba, nem o pagode, nada disso. Nós achamos, inclusive, que as pessoas, os jovens têm que se divertir. E parabéns à Prefeitura, mais uma vez, que está criando espaços minimamente organizados. O pancadão, ele surgiu comecei a ter conhecimento quando estava na Secretaria de Segurança, mais ou menos 2003, 2004. Começou, na realidade, no litoral, em algumas praias que as pessoas colocavam lá, abriam o capô do carro para escutar um som, porque o bar não tinha, o boteco lá não tinha som.
E isso foi ganhando volume e foi sendo realmente, como uma das meninas falou aí, ou seja, uma forma dos jovens se divertir. Nós precisamos trabalhar nas duas frentes, criar espaço para os jovens se divertir e, ao mesmo tempo, não permitir que isso se transforme em uma desordem urbana e não deixe as pessoas dormir. É simples assim, o direito de um acaba, não começa o direito do outro. Se for organizado, vai começar num determinado horário, vai parar num determinado horário e vai permitir que isso aconteça. E só para falar um pouquinho do grande problema agora, que acaba tudo na mão da polícia, que a polícia não pode agir hoje, e vou explicar por quê. Hoje, quem cuida do solo, do comércio de bebida na rua, do som alto, é a prefeitura. Tanto é que nós fizemos uma lei lá também, no mesmo nível, na Prefeitura de São Paulo, algumas cidades já têm, que impedem os pancadões nas ruas. E o que a gente chama de pancadão? Quando esse show, seja samba, seja funk, seja pagode, invade a madrugada e começa a ter crime, a gente chama de pancadão. Quais são os crimes que normalmente tem, como o Telhada falou? Sexo com menores, bebida para menores, crack, uso de drogas, agressões, armamento. Tudo isso, armamento, chegamos até a ter tiros, né? E, inevitavelmente, a polícia, quando vai agir, vai ter confronto. Por quê? Porque todo mundo já está alterado. E para falar sobre essa ação da polícia, eu gostaria agora de ouvir o nosso amigo que trabalha no comando da capital, aliás, foi um dos que controlava lá uma outra ação da polícia, muito meritória, que deu muito certo, que é a Operação Delegada, mas queria que ele, nesse momento, aí, o nosso comandante Santana falasse sobre, do lado da polícia, né, como são aí, ou como é feito o enfrentamento aí dessa desordem urbana, que é o pancadão. Bom, em primeiro lugar, obrigado, deputado, pela oportunidade de estar aqui falando ao povo de São Paulo a respeito desse problema. Como o deputado Coronel Telhada bem disse, o pancadão, nós não somos contra o pancadão, não somos contra essas manifestações culturais do povo. Agora, ele está trazendo uma série de outros ilícitos que, invariavelmente, fazem com que a população busque o auxílio da Polícia Militar. Só para que todos tenham uma ideia, num dia, geralmente esses pancadões ocorrem aos finais de semana, de sexta a domingo, isso gera para nós uma demanda de quase 2.000 ligações a mais que o nosso atendente no Centro de Operações da Polícia Militar tem que receber. E uma outra questão também, ao enviar uma viatura para uma solicitação dessa, nós estamos tirando uma viatura do patrulhamento ou do atendimento de uma ocorrência de maior emergência, um roubo à residência. Óbvio, a população é agonizada aquele barulho, por aquele incômodo, ela se vê acuada e pede o auxílio de quem ela confia, que é a Polícia Militar. Liga no 90. Agora, como não é uma demanda essencial, como foi falado, não é uma questão, não é uma questão emergencial, é uma questão ligada à desordem urbana, isso daí é colocado numa escala de prioridade. Então, muitas vezes, o popular, quando liga, ele quer o atendimento imediato e não tem isso daí, porque a viatura está empenhada em uma outra situação de emergência. Então, temos uma demanda grande, como bem falei aqui, é uma demanda que chega a 2.000 ligações a mais num dia. No período de janeiro a setembro, genericamente falando de perturbação de sossego, foram quase 2.000 chamadas, especificamente de pancadão, 18.200 chamadas. Então, é uma demanda enorme. A gente percebe realmente que a população está aflita com essa situação. E nos falta outros mecanismos, como o deputado Coronel Camilo falou, para que nós possamos enfrentar. A iniciativa da Prefeitura é muito bem-vinda, né? Poder organizar esses espaços, óbvio, né? O jovem ele quer se divertir. E nós, como pais, queremos que o nosso jovem se divirta num local seguro. Se a municipalidade consegue organizar esse local, dar segurança, impedir que seja vendida a bebida alcoólica ao menor, impedir que sejam ilícitos cometidos ali, óbvio, você pai fica mais tranquilo e o jovem consegue desfrutar muito mais. Agora, isso daí é uma ação que ainda está muito limitada, precisa ser ampliada, porque os pancadões irregulares ou clandestinos, eles ocorrem em toda a cidade em uma quantidade realmente assustadora. Obrigado, Santana. Só para lembrar, né, você que nos assiste, como é que é hoje? Hoje, a polícia não pode agir. Ela não tem competência. Se ela for lá e tentar multar ou apreender o veículo, pode estar incorrendo o policial em abuso de autoridade e vai ser indiciado no distrito policial por isso. Outra coisa que o Coronel Santana falou que é muito importante, há uma prioridade de atendimento. Se uma vida estiver em risco,
a polícia não vai atender o pancadão naquele momento, vai deixar para um segundo momento. E outra coisa, não é um problema, no início, infelizmente, não é um problema de polícia logo de cara. Os 3 problemas que acontecem, som alto, bebida para maiores, por exemplo, na rua não é crime. Som alto na rua não é crime. Uso da rua para show não é crime. São irregularidades na área de postura municipal. Por isso que era importante a prefeitura agir. Depois avança a madrugada, vira aquela baderna e deixar claro para os jovens mais uma vez, é contra esta baderna que nós denominamos pancadão, que eu e o Telhada aí propusemos essa lei, né? Telhada, gostaria também que você falasse um pouquinho de 2 coisas, né? A participação da população, né, no início do pancadão, em comunicar a polícia, e uma coisa que você citou, que também está ligada à desordem urbana, e aonde também as pessoas vão reclamar dos pancadões, que são os consegues, né? Explica um pouquinho sobre isso. Olha, gente, nós aqui na Assembleia, no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, nos Twitter, a gente tem recebido muita reclamação de pancadão, mas é de suma importância a participação do cidadão. Por quê? Porque muitas vezes o cidadão, ele acha que o policial, ele sabe tudo o que acontece na área dele. Ele tem as informações, e quem tem, na realidade tem as informações, às vezes até bem mais privilegiada, é o cidadão. E é necessário que o cidadão saiba passar essas novidades. Lá na área do 18º Batalhão na Freguesia do Ó, o pessoal tem agido da seguinte maneira, junto com a comunidade, através de informações, eles têm feito ações antes de que haja o pancadão no local. As viaturas chegam, tomam o local, dispersam a multidão e acaba não havendo baile naquela noite. Então, isso ocorre quando a participação da comunidade, não só através do contato com o comandante da companhia, que é o capitão, ou com o comandante do batalhão, que é o coronel, que comanda a região, mas até através do 190, do 181, do Disque Denúncia, são ferramentas importantes para o cidadão se comunicar com a polícia. Agora, essencial para que o cidadão passe as suas necessidades é o chamado CONSEG. O CONSEG é um programa que foi criado em 1986, na época do deputado do governador Franco Montoro, e ele existe até hoje. Todo mês há uma reunião de CONSEG no bairro onde você mora. E essa reunião ela é presidida pelo delegado titular da área, pelo comandante de companhia, e também tem a participação da Guarda Civil Metropolitana, do CT, da subprefeitura, vários órgãos que participam dessa reunião. E o pessoal da comunidade. E o pessoal da comunidade. Aliás, é o único órgão oficial, né, Camilo, onde o cidadão ele consegue falar diretamente com as autoridades na área, ele consegue levar os seus problemas. Eu não sei se você notou nas reuniões de CONSEG que nós temos participado, por incrível que pareça, Santana, a maioria dos problemas deixaram de ser problemas de polícia, passaram a ser problemas da administração regional. Então o CONSEG tem até essa nova faceta, essa nova face, onde mostra que a comunidade tem onde reclamar. Então o cidadão é importante que você procure saber onde ocorre a reunião de CONSEG, normalmente é numa escola, normalmente é no local público, e vá conhecer o seu CONSEG, entre em contato com o capitão, com o delegado titular da área, com o presidente do CONSEG, para que você leve os seus pedidos. Porque muitas vezes o cidadão ele não apresenta os pedidos e fica bravo quando a polícia não toma atitude. Ele acha que a polícia tem que adivinhar. Não, leve os seus pedidos, as suas necessidades. Tenho certeza que o comandante de companhia, dentro das limitações, dentro do que ele pode fazer, ele vai procurar te ajudar e resolver os problemas da melhor maneira possível. Obrigado, Telhada. Só para complementar, pessoal, a participação da população é fundamental. A sua participação, você que está nos assistindo, é fundamental. Se nós não soubermos, nós aqui do lado do poder público, e não falo agora só da polícia, falo de todas as ações do poder público, a maioria das ações depende de uma comunicação sua. Então aqui na capital de São Paulo, por exemplo, entre no saque, faça a reclamação, ligue para o 156, e vou dar alguns exemplos. Se você passar a encontrar um vazamento de água, você deve ficar criticando o subprefeito ou o prefeito da sua cidade ou da sua região? Não, o correto é você passar a mão no celular, liga lá para o número da concessionária, seja Sabesp, seja a concessionária de água da sua região e comunica, porque às vezes eles não estão sabendo. Se for um grande vazamento, eles sabem. No caso de luz, por exemplo, que é um dos grandes problemas para a área de segurança pública, é a falta de iluminação. Se você percebe que perto de uma escola, um local está muito mal iluminado, ligue para concessionária de luz da sua região. Se não tiver, ligue para a prefeitura. O que nós temos que fazer é comunicar, participar, entender que aquela rua é nossa. Ou seja, cuidar um pouquinho além da sua casa, não só da sua casa, mas da sua rua e do seu bairro. Isso, na realidade, é exercer a cidadania.
E você sabe melhor do que qualquer um. Se a Polícia Militar pôr um policial na sua rua e todo dia troca de manhã à noite por outro policial e não deixa nunca sem policial, mesmo assim esses policiais não vão saber tanto quanto você que mora na rua, que vive, que dorme naquela região. Então participe e comunique a polícia. E voltando agora para a área de segurança pública, se você passar e perceber que vai começar um pancadão, que vai começar alguma desordem pública, não tenha dúvida, ligue para a Polícia Militar, comunique o fato. Se você perceber duas pessoas em atitudes suspeitas, ligue para a polícia. Se não for, a polícia vai lá, vai abordar e vai falar, obrigado, houve uma denúncia e tal, e vai dispensar. Mas muitas vezes são pessoas que estão com armas, que vão cometer um crime. E no caso dos pancadões, se a polícia souber, se a prefeitura hoje, mas no futuro a própria polícia, souber antecipadamente que vai acontecer naquele local, que vai se reunir uma série de pessoas, que vai ter desordem, pode fazer como o Telhada falou que acontece no 18º. Aliás, está de parabéns aí o pessoal do 18º, um grande abraço. Ou seja, prevenir, chegar antes e não deixar acontecer. A gente não quer que chegue lá. Ninguém quer confronto. Ninguém. O confronto é ruim para todo mundo. Porque a polícia, quando chega lá, a polícia chega de madrugada, vai tentar interferir para os outros poderem dormir, atiram cerveja, garrafa de cerveja, lata, pedra, pedaço de pau, tudo na polícia, quando não, acontece até disparos de arma de fogo. Então, é gozado, né? O pessoal fala muito em violência, né, Camilo? E a turma acha que a polícia é violenta. E justamente é o contrário. Os que menos caem a violência somos nós, né? Porque toda vez que você chega numa ocorrência e tem um confronto, tem um problema, a primeira vítima é sempre a polícia. Até fezes jogam na gente, urina, garrafa. Se uma latada de cerveja na cabeça, a lata estiver cheia, mata a gente. Machuca, então é muito complicado. Esse negócio de violência é muito sério, né? E a gente não quer isso de jeito nenhum. Olha, o que o Telhada falou agora é extremamente importante, o Santana pode até confirmar. Muitas das ações da polícia, elas acontecem porque em algum momento outro órgão falhou. Então, às vezes, a polícia tem que ir lá resolver um problema, por exemplo, do próprio pancadão, porque houve uma inércia de um outro poder, ou do município que deveria ter fiscalizado, ou de alguém que tinha que ter tomado uma ação. Mas, para você que está nos assistindo, a polícia, ela quer a ordem, ela quer a tranquilidade pública. Se o policial puder chegar, fazer o seu turno de serviço, não tiver ocorrências, ele puder recolher no horário normal, porque muitas vezes ele fica no flagrante até de madrugada, né? O que ele gostaria? Ele gostaria que isso acontecesse todos os dias. Ele ficaria tranquilo e voltava para a família. Agora, não posso deixar passar isso que eu vou perguntar ao nosso Coronel Telhada. Falou que nós não queremos a violência. Muitas vezes as pessoas desconhecem quanto é difícil ser policial em São Paulo. Gostaria que você comentasse, né? Até em caso de pancadão saem policiais agredidos. Mas fale um pouquinho sobre os nossos policiais mortos aí durante o ano. Quantos policiais a gente perde por ano? Olha, gente, esse negócio de violência está tão sério. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, praticamente 400 policiais militares morreram de folga, de serviço, alguns até aposentados no estado de São Paulo. Esse é um número alarmante, né, Santana? Porque nem em países em guerra nós temos tantos policiais mortos. E muitos desses policiais morreram em pancadões. Eu lembro, nós estamos em 2015, 2014, nós éramos vereadores ainda, 2014. No dia 2 de janeiro, eu fui no sepultamento de um soldado da Zona Leste, eu não lembro que batalhão que era. Fui lá no mausoléu, um menino, 20 e poucos anos, 29 anos, se eu não me engano. Eles estavam de serviço, na passagem do ano, eles estavam de serviço e um carro roubado passou pela viatura, a viatura perseguiu esse veículo. Adivinha onde foi acabar o carro parando? No meio do pancadão. A viatura chegou atrás. Quando a viatura chegou e desembarcou os 2 policiais, eles já foram recebidos a tiro. Não só pelos 2 ladrões que estavam no veículo, mas por pessoas que estavam no pancadão. Um desses policiais chegou a se esconder atrás de um poste, mas mesmo assim foi alvejado. Ele foi alvejado na madrugada do dia 1º de janeiro, morreu, chegou a ser socorrido, morreu. No dia 2 de janeiro de 2014, nós estávamos enterrando um policial, pai de família, morto aonde? Numa ocorrência de pancadão. E o que me assusta, sabe o que é, gente? Que todo mundo acha normal isso. Quando morre um policial militar, ninguém se condói, a sociedade não se apresenta, as autoridades não se manifestam. Mas como acontece aquele dia, a fatalidade, inclusive, foi na área do 18º Batalhão, de numa ocorrência de pancadão, num tiro de borracha, um dos policiais ter disparado esse tiro e ter acertado o indivíduo que estava, acho que numa varanda, numa casa, esse menino de 15 anos perdeu um olho. Fatalidade. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Mas todo mundo comentou, todo mundo criticou a polícia.
Então são dois pesos, duas medidas, né? Quando nós somos a vítima, quando um cidadão trabalhador é a vítima, ninguém se manifesta. Agora, quando a polícia militar, devido à atitude, é obrigada a tomar uma atitude, às vezes, mais enérgica, e alguém sai vitimado disso, a polícia ela é escorraçada, ela é tida como violenta, ela é tida como radical. Eu não sei. Se a gente continuar dessa maneira, só valorizando as coisas erradas, o crime vai ganhar sempre e a polícia vai perder. A sociedade tem que acordar para isso. Obrigado, Telhada. Nós vamos voltar sobre esse assunto ainda dos policiais e também como a polícia está fazendo ações, grandes operações contra os pancadões. Até daqui a pouco. Estamos de volta, pessoal, aqui com a grata satisfação de ter o meu amigo aqui, Coronel Telhada, para discutirmos problemas da desordem urbana, não só na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo, e o que nós estamos fazendo para combater isso. Também o Coronel Santana, um expert na área de polícia, que também comanda aí uma região onde temos muita desordem urbana, que é toda a região da capital. Então, eu gostaria agora de voltar aí ao Coronel Santana para perguntar sobre toda a ação de polícia, né? Quantos policiais a gente usa, o que é feito nessas grandes ações, porque a gente sabe que tem pancadões que tem 100, 200 pessoas, mas tem pancadões que reúnem aí 5 mil, às vezes até 10 mil pessoas, né? Tem até um pancadão na Heliópolis, se não me engano, que é o pancadão do Elipa, né? Que reúne lá quase 10 mil pessoas dentro da comunidade. A gente sabe que isso é um problema muito sério de desordem urbana, justamente porque prejudica os outros. Reforçando a você que nos assiste, não somos contra a diversão, pelo contrário, achamos que a Prefeitura tem que investir, o Estado tem que investir, inclusive em dinheiro. Estamos indo ao secretário de Segurança, secretário de Cultura do Estado e do município para também incentivá-los a criar espaços para os jovens, principalmente na periferia. E vai um recado para a nossa Prefeitura de São Paulo, né? Em vez de ficar fazendo, às vezes, ciclovia na Avenida Paulista, né? Vamos se preocupar um pouquinho lá com São Miguel Paulista, com Itaquera, com Grajaú, com Parelheiros. Talvez lá precise um pouquinho mais da ação municipal. Como que é a atuação nessas grandes operações da polícia para enfrentar esse problema dos pancadões? Bem, deputado, de janeiro até agora, nós já fizemos mais de 2.600 operações específicas de pancadão. Caramba! Englobando toda a cidade de São Paulo. Então, nós temos pancadões em todas as regiões, como o senhor falou, em Heliópolis, Parada de Taipas, Brasilândia, Praça do Vinho, Guaianazes, Parelheiros, Capela do Socorro. Então, toda a cidade, ela vive esse problema do pancadão. A polícia, ela se organiza para tentar minimizar esse sofrimento da população nessas operações, como eu falei para o senhor. A nossa estratégia, como o deputado Coronel Telhada passou, feito lá no 18º Batalhão, que é replicado também em todos os outros batalhões, é da ocupação do terreno antes dessa... Trabalhando com inteligência. Exatamente. Antes que ele ocorra, ocupar o terreno para que ele Essa é a melhor forma. Não seja realizado ali. Esvazio, obviamente, hoje com as redes sociais, com WhatsApp, telefonia celular, há uma mobilidade muito grande. Então, um pancadão marcado lá na Praça do Vinho, por exemplo, em sabendo que a polícia está lá tomando o local, o pessoal direciona para outros locais. E aí fica naquela situação do gato e rato, né? Nessas operações, só para que a população tenha uma ideia, né, já foram apreendidos, recolhidos, removidos quase 1.000 veículos, com irregularidades outras, né, de trânsito, etc., veículos produtos de receptação. O problema do tráfico é muito presente nos pancadões. Adultos presos, são mais de 240 adultos presos nessas operações, menores apreendidos, mais de 120 menores, então realmente é um problema sério. A desordem urbana começa a desencadear problemas criminais, e aí a Polícia Militar tem que agir e o faz, né? Voltamos, como já foi dito, não somos contra a manifestação cultural, mas temos que agir e, como a gente aprendeu lá com a nossa avó, né? O direito de um começa e acaba, né, quando começa o direito do outro, do vizinho. Todos têm o direito ao sossego, ao descanso, né? Todos nós, todo ser humano. Então, quando se realiza um pancadão que vara a madrugada, até no domingo, segunda-feira, o trabalhador tem que estar lá às 5 horas da manhã, pegando o seu ônibus, e aí? É uma situação extremamente difícil, né? Então, a ajuda do CONSEG, como foi dito aqui, é muito importante, que nos traz a informação específica e pontual daquele local. Vai haver um pancadão em tal local, determinado horário. Ajuda muito a Polícia Militar isso daí, para poder agilizar a adoção das providências. As operações, como falei aqui, as 2.600 operações, elas
trazem aí um efetivo enorme da Polícia Militar. Efetivo que vai até, às vezes, 20 homens, 30 homens, porque os pancadões, como foi dito, eles existem de dezenas até milhares de pessoas realizando esse tipo de atividade. Então, é uma situação que nos preocupa muito, que é a necessidade de um cuidado muito grande em qualquer intervenção dessa, para evitar um mal maior, alguém ferido, uma situação de maior crise. Então, é uma situação muito delicada. A Polícia Militar, ela pensa e traça as suas estratégias de acordo com o que acontece em determinado local, muito específico, na Zona Norte é assim, na Zona Leste é assado, para que se evite o máximo o problema desencadear para coisas piores, né? Então é uma preocupação muito grande, necessitamos dessa ajuda do CONSEG, necessitamos de outras ferramentas para poder melhorar ou dirimir essa situação. Mas estamos aí, o site da Polícia Militar também está disponível, com dicas de segurança. É importante que a população... Aliás, pode se comunicar lá, quando ocorrência de barulho lá. Exatamente, cadastrar essa própria ocorrência pelo site, é possível hoje ainda, e são ferramentas que nós desenvolvemos e temos para tentar minimizar essa situação, né? Mas, óbvio, a participação, a colaboração da população é indispensável. Só posso pegar um gancho, Camilo? Deixa eu só pedir para ele explicar uma coisa, só para não perder a oportunidade. O cidadão ligou para o 190 comunicando sobre um caso de pancadão. O que acontece do lado de lá? Muito boa pergunta, até para esclarecer a população, que a população aflita, ela liga, ela quer ver a polícia, ela ligou, ela quer ver a polícia 5 segundos já na porta dela. Isso, infelizmente, não ocorre, porque nós temos outras demandas emergenciais que estão na frente do pancadão. Quando nós recebemos uma ligação atinente ao pancadão, ela é direcionada para um setor específico, onde é cadastrada essa ocorrência, é verificada a situação, a quantidade de pessoas, para que a polícia possa traçar a sua estratégia. Um pancadão de 1000 pessoas, eu não posso mandar uma viatura com 2 policiais, que ela não vai conseguir resolver a situação. É necessário um aporte maior dos nossos ativos operacionais. Então, é necessário que a população tenha esse conhecimento dessa situação. Ela vai ser direcionada para um outro setor, para uma outra cabine que vai gerenciar essas ocorrências e vai despachar na medida que nós não tenhamos outras ocorrências emergenciais para atender. Então para você que está nos assistindo, lembre-se disso. A polícia vai pedir para esperar um pouquinho e vai passar para um outro atendente. Esse sim vai ficar muito tempo. As ocorrências de emergências precisam ser atendidas rápidas, né? E vai também mais uma dica para você, na realidade uma dica, uma comunicação de um problema que as pessoas às vezes não imaginam como acontece. Você ligou para o 190 e a polícia vai pedir mais dados, mas saiba que quando é uma emergência existe uma situação chamada pré-ocorrência. A polícia pegou lá e já dá um clique na tela, é isso mesmo que acontece, já dispara a viatura, enquanto ele fica coletando mais dados com você. Então, muitas vezes ele fala, pô, a polícia fica me perguntando um monte de coisa, como é que as pessoas estavam vestidas, mas saiba que quando é emergência, a polícia já acionou a viatura. E como bem falou o nosso comandante, pancadão não é uma coisa de emergência, não é uma situação emergencial. Se tiver em outro local, naquele momento, alguém em risco de vida, a polícia vai atender essa outra ocorrência antes de atender um pancadão. Gostaria que o Coronel Telhada ia fazer uma observação. Só aproveitando o que você falou, eu servi no Copom 2 anos como capitão, né, e acontecia muito isso. O cidadão liga no Copom e, lógico, no desespero da ocorrência, ele quer ser atendido rápido. Ele fala, eu tô aqui no Rio Velho, do lado do Bar do Zé. E ele acha que o policial do outro lado conhece, porque o Bar do Zé é super conhecido na região, mas o policial que está atendendo não sabe onde é o Bar do Zé. Então ele precisa passar o nome da rua, o endereço, e o policial precisa de uma série de dados para que ele possa montar a ocorrência e despachar uma viatura de maneira adequada. E o cidadão, até pela aflição, não entende isso e acaba se ficando nervoso, acaba xingando o policial. Então, quando ligar para o Copom, saiba disso também, é necessário dados para que possa deslocar uma viatura de maneira correta. Mas o que eu ia falar era o seguinte, seria até interessante o Santana falar da orientação dos pais para os filhos também, né? Porque a gente reclama tanto, mas muita gente está reclamando, não sabe onde está seu filho. E muitas vezes o seu filho está participando desses pancadões, né, Santana? Eu acho que a orientação nesse momento do pai para o filho é muito importante também, né? É essencial. Eu lembro aqui de uma situação que nós tivemos alguns anos atrás, 3 anos atrás, lá na Zona Sul, nós desenvolvendo uma operação pancadão, né? Apreendemos alguns menores e acionamos o Conselho Tutelar.
E o Conselho Tutelar, por sua vez, né, nos acompanhou a apresentação da ocorrência. Quando os pais foram chamados para o Distrito Policial 92EP, eles ficaram surpresos, não sabia que o filho estava frequentando um pancadão. Então isso é muito comum, né? Hoje a nossa juventude ela quer se divertir, quer cultura, quer música, mas deve ser procurado um local adequado para usufruir dessa diversão. E os pais muitas vezes não estão sabendo para onde os seus filhos estão indo. Então estão indo lá para esses pancadões clandestinos com venda de bebida alcoólica, o vinho químico, que é mortal, com a presença do tráfico de entorpecentes, com a presença de armas, pessoas efetuando disparos. Criminosos. Então, é uma preocupação que todo pai, todo responsável deve ter para com seu filho. Onde está indo? Vai à noite? Vai para onde? Que horas volta? Vá lá conferir se o seu filho está realmente naquele local. E hoje tem a chamada geração dos filhos do pancadão, né? São aquelas crianças que estão nascendo, né, Camilo? Infelizmente, né? Resultado do sexo no pancadão. Exatamente. As adolescentes, infelizmente, pessoal, isso é uma coisa que eu ia dar sequência agora, que é o resultado do funk. Vou falar de um resultado triste, depois vamos entrar no caso do resultado do pancadão, né? Por favor, não é o funk, é o pancadão. Saiu uma reportagem há pouco tempo nos meios televisivos sobre isso. Quantos filhos nascem de adolescentes de 13, 14 anos que infelizmente tiveram relações com mais de uma pessoa nesses pancadões e não sabem nem quem Não sabe quem é o pai. Não sabe quem é. Como é que pior, pode né? isso, velho? Essa vida vai para frente aí, né? Mais um problema aí para um social futuro, né? Mas e o pancadão tem outras coisas a mais. Nós tivemos um cadete que faleceu na Zona Norte, chamado-se Camilo, por acaso o mesmo nome. Eu conheci os pais, hoje Major Passos, né? Conheci a mãe, Maria José, que trabalhou comigo no Clube dos Sociais. 4 jovens estavam saindo de um pancadão totalmente alterado e resolveram, na gíria popular da malandragem, fazer uma casa. O que é? Vão pegar alguém que esteja saindo de manhã, 5h30 da manhã, entrar na residência e roubar a residência, prender as pessoas, né? E passaram na frente desse cadete, quando viram ele fardado, atiraram e mataram o menino. Estava indo para academia o menino. Ele estava indo 5h30 da manhã, estava saindo para ir para academia. Então, isso é o resultado. E o outro resultado, que é um resultado triste disso, né? Por favor, queremos que os jovens possam se divertir, queremos que o poder público crie espaços. Mas eu, até como defensor da família, queremos uma frente da família, aqui o Tutelada também como evangélico, nós gostaríamos de alertar os pais para esse problema. Gostaria até de falar aí desses casos, que o Tutelada até comentasse um pouco mais dos resultados dos pancadões, né, da desestruturação da família que pode acontecer em razão disso, dos problemas que podem vir, né, e principalmente para aqueles que os pais às vezes nem sabem, né, como aconteceu com o nosso colega Ari Friedenbach, que a filha saiu, falou que ia para um lugar e foi para outro acampar, acabou sendo assassinada pelo Champinha, né? Então, os pais às vezes não sabem, né, Telhada? O que acontece aí de resultado pós-pancadão? Olha, os pais têm que se atentar a tudo que seus filhos fazem. Inclusive, não é só pós, é o pré-pancadão também, né? Saber o que seu filho anda acessando na internet, acompanhar, quando puder acompanhar seu filho até o local, vá para o local, porque para ele ir para um pancadão, ou ela ir para um pancadão, há uma preparação. Então, você tem que estar atento às atividades do seu filho, saber onde ele vai, que hora vai chegar, porque muitas vezes a gente pai é chamado de careta. Eu tenho meus 2 filhos casados hoje, mas na juventude deles, eu queria saber onde estava, se tem telefone eu ligava, já está na hora de você vir para casa, que hora você vai chegar. A Ivânia não dormia enquanto a Juliana e o Rafael não chegassem, era 3, 4 horas da manhã, eu querendo dormir, a Ivânia acordada, me incomodando. Mas mãe, é isso, a gente tem que estar atento. E quando chegava eu descia para recebê-los, porque naquele momento de abrir a porta de casa é um momento perigoso. Então o pai e a mãe têm que acompanhar os seus filhos. Veja o que acontece, num pancadão, não é só o problema do sexo com uma menor de idade, que depois, como o próprio Coronel Camilo falou, faz sexo com 2, 3, 4 pessoas. No final, o perigo não é só ficar grávida, ele não sabe nem quem é o pai da criança. E as doenças, né? As doenças venéreas que podem pegar. Droga, gente, existe droga doidado nesses locais. Bebida, porque a gente fala muito em droga, né, Santana? Mas hoje tem uma coisa muito pior que eu reputo, que é a bebida. A bebida hoje é uma desgraça nas famílias. Os jovens estão se entregando à bebida hoje de uma maneira assustadora. Eles não têm limite, Camilo. Eles bebem, as meninas bebem, eu não vou falar nem até perder a vergonha, elas bebem até cair. As pessoas abusam dessas meninas do jeito que quiserem. Então, o problema não é só hoje, o problema é futuro. Então, você, pai, você, mãe, você tem responsabilidade nisso. Como? No acompanhamento, na conversa com seu filho, no acompanhamento não social, mas religioso também, gente. Não é ser careta falar em religião. O seu filho, ele vai ter um futuro
ele vai ter filho futuramente e ele vai se preocupar com isso também. Se você acha que seu filho, tudo que ele faz, vai deixando, dane-se do jeito que vê, você vai pagar um preço. Porque lembre-se, se a sua filha ficar grávida, quem vai cuidar dessa criança é você também. Porque se a sua filha tem 13, 14, 15, 16 anos, ela vai precisar de você para cuidar dessa criança. Então, esse problema vai refletir na família. Se ela for trabalhar, quem vai ficar cuidando da criança? É você. Quem vai pagar médico? É você. Quem vai pagar a escola? É você. Então, se prepare, porque o problema não é só do jovem. O problema é de toda a família, é sério. Sem sério dúvida. e é sério demais. Nessa mesma linha, né, gostaria de deixar aqui agora concitar toda a sociedade. Muitas famílias estão desestruturadas e essas crianças, às vezes, que participam do funk, infelizmente, não têm uma família como, graças a Deus, nós pudemos ter. Então, se você perceber que uma criança menor está se envolvendo em algum problema, tem desconfiança se o pai sabe ou não, existe o conselho tutelar. Ligue para a prefeitura, ligue para o conselho tutelar e se a criança estiver no meio desses espancadores, não tenha dúvida, ligue em última hipótese, se não conseguir resolver desta forma, né, ligue para a polícia mesmo, paciência, para ver se a gente consegue ajudar essas crianças que às vezes não têm, infelizmente, nem os pais em casa para orientá-los, né? E agora eu gostaria de passar para o nosso Coronel Santana, não só a Santana, que você falasse sobre os pancadões, né? Mas dar um fecho aí na área de polícia dos pancadões, mas falasse um pouquinho também, não é bem pancadão, mas nós estamos chegando aí às festas do final, né? Do final do ano aí. Qual a orientação da polícia para essas pessoas, para passar bem aí as festas de final de ano, os possíveis pancadões que possam acontecer, né? Mas principalmente estradas, Réveillon, né, São Silvestre, todas essas festas de final de ano. Bem, em primeiro lugar, no nosso site da Polícia Militar, nós temos lá as dicas de segurança. Lá do lado da aba direita, a população pode ter ali um acesso a várias dicas de segurança para todo o tipo de situação. Especificamente agora no final do ano, o que nós temos de mais comum que acontecer? A população sai para fazer as compras, né? As compras de final do ano, a compra de Natal e geralmente distraídas. Então, celular, bolsa, andando conversando com o celular, não faça isso. Atento com a bolsa na frente, sempre com muita atenção. Dinheiro na carteira. Dinheiro na carteira. A questão das estradas, né? Estamos falando da bebida aqui, né? Não beba. Vai dirigir? Não beba, né? Cuidado com você, com a sua família. Todos querem seus pais, seus filhos de volta em casa, né? São os inseguros. As casas abandonadas também, vamos falar. Outra lembrança importante, né? Vai sair, né? É sempre bom. Avisa o vizinho, olha, eu vou estar saindo, vou descer, vou para o litoral, minha casa aqui vai ficar fechada, você olha para mim, o tipo da vizinhança solidária, né, a colaboração entre todos, né? Então são situações, são dicas que todos nós aí podemos adotar e estão lá muitas outras, né, no nosso site que eu peço que a população também acesse e veja, conte com a Polícia Militar, confie na Polícia Militar, nós estamos aí para ajudar toda a população. Muito obrigado, é isso aí. Gostaria também que o Telhado agora também desse aí a sua geral aí sobre o que nós falamos do pancadão, chamasse aí a atenção das pessoas para o cuidado aí, não só com os jovens, mas de maneira geral. E lembrando você, pancadão, pessoal, é um problema de desordem pública. E desordem pública leva à criminalidade. Só para você entender, o crime, normalmente, ele tem três vértices, três partes. Um é a vítima, o outro é o infrator da lei e o outro é o ambiente. A vítima somos nós, em potencial. O que nós temos? Tomar um cuidado, como o Coronel Telhada falou e vai continuar falando sobre isso um pouquinho. Ou seja, tomar cuidado quando entra, quando sai de casa, para não ficar em multidão, contando dinheiro, falando em celular. O infrator nós temos que enrijecer, né, tornar as leis mais rígidas. E o ambiente, que é lixo, que é iluminação e pancadão, que é uma desordem social, nós temos que trabalhar para que elas não aconteçam. Todas essas situações, lixo, que dá lugar para o infrator guardar aí ou esconder o material, luz que dá oportunidade para o furto, para o roubo, né? Então tudo isso nós temos que agir. Então lembre-se que a gente tem que fazer a nossa parte também. Passar agora ao nosso Coronel Telhada para que fale aí o fecho da sua fala sobre os nossos pancadões e parabéns mais uma vez aí pelo nosso projeto. Obrigado Camilo, estamos junto aí. Olha, gente, o Coronel Camilo e eu, quando chegamos aqui na Assembleia, nós já chegamos sofrendo uma série de críticas. Quando nós chegamos aqui, alguns deputados até nos chamaram de radicais, fundamentalistas, que a Assembleia estava endurecendo e tal. É interessante essa postura porque o que nós queremos, simplesmente o que nós policiais militares queremos, porque nós estamos deputados, mas somos policiais militares.
O que nós queremos, como o Coronel Santana que está aqui, toda a Polícia Militar, é o bem da população. Quando nós fazemos uma lei, quando nós cobramos, quando nós vamos na tribuna e brigamos por alguma coisa, nós fazemos isso simplesmente, sabe por quê? Porque a gente quer o melhor para você, a gente quer o melhor para o seu filho, para a sua filha. Quando nós falamos não deixa seu filho ficar perdido num pancadão, não é porque a gente é chato, é porque a gente não quer ver a sua filha grávida, a sua filha, o seu filho drogado, a sua filha dentro de um caixão. A gente quer que seu filho cresça, tenha um futuro maravilhoso, como os nossos filhos têm, graças a Deus, como os nossos netos terão, se Deus quiser. Então, tudo que a gente faz é porque a gente quer o bem da população, entenda isso. E pense assim também, para nós termos uma população e uma sociedade ordeira, é necessário que nós trabalhemos sempre dentro da lei e venhamos sempre a exigir que a lei seja cumprida. Só assim nós vamos ter uma sociedade pronta para cuidar dos nossos filhos e netos. Telhada, muito obrigado. E para você, só para ficar bem claro, o que é o projeto que eu e o Telhada propusemos? O projeto dá uma ferramenta para a polícia, ela não podia agir e se for sancionada, e mais aí um pedido ao nosso governador Geraldo Alckmin, sancione logo a lei, porque deixou de ser um problema municipal, passou a ser um problema de segurança pública. Então, como é o projeto? O projeto ele vai permitir que o policial que chegue no começo, ele não vai só pedir para baixar o som, ele vai exigir que o som seja abaixado. Se o som não for abaixado, ele vai multar o dono do som, se for uma caixa de som, e vai, se estiver no veículo, vai prender o veículo. E mesmo assim, se não parar, ele pode levar todo mundo para a delegacia, se for o caso, apreender veículo, ou seja, ele vai realmente ter ferramenta e o que é mais importante, vai mexer no bolso das pessoas. Mas para você entender, isso é na rua ou em espaços de acesso público. Por exemplo, um posto de gasolina, um estacionamento de shopping, também vale a lei. Agora, dentro de uma residência, dentro de um bar, da porta para dentro, a lei não vale. Vale hoje a lei que já existe municipal, que é o PSIL que fiscaliza. E se tiver andando o veículo, também não é um caso de pancadão. Não é dessa lei, né, que nós estamos fazendo. Esse caso está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Isso já pode ser aplicado hoje. Um veículo com som alto já pode ser multado. Então, mas é imprescindível a sua colaboração, né, para que a polícia tenha conhecimento. Sem a sua informação, já que a polícia trabalha com inteligência, e a inteligência é a matéria-prima do trabalho, né, do policial, ou seja, a informação é a matéria-prima, precisamos que você comunique sempre à polícia. Gostaria de agradecer, então, nosso companheiro, Coronel Telhada, muito obrigado. Obrigado. Agradecer o Santana, parabéns à nossa Polícia Militar e a você que nos assiste. Esteja sempre aqui e acompanhe os nossos assuntos pela AL Convida. Um grande abraço.